O vídeo de hoje é sobre Heroes in Crisis, ou Heróis em Crise, como está sendo lançado aqui no Brasil, mas antes eu gostaria apenas de lembrá-los do Esquenta Black Friday da Amazon, que começou agora no dia 11 de novembro e vai rolar até o dia 25 de novembro, com promoções diariamente. E do dia 25 ao dia 29 nós teremos a semana Black Friday com diversas outras promoções. Então, se você já quer ir garantindo algumas coisas antes da Black Friday em si chegar, você entra no site da Amazon pelo link que eu vou deixar ali embaixo e dá uma olhada nas ofertas. Eu, por exemplo, comprei Hellblazer Origins Volume 3, que estava me faltando na minha coleção, e até um tempo atrás estava caríssimo no Mercado Livre, você não achava mais para comprar em lugar nenhum, só por alguns especuladores, né, por aí, e eu comprei por R$ 5,50 e sem pagar frete ainda por causa do Amazon Prime. Então eu vou deixar os links ali embaixo e vocês deem uma olhada. Mas vamos ao assunto do vídeo, que é Heróis em Crise. Essa minissérie em 9 partes, que será lançada em 5 edições aqui no Brasil, começou a ser lançada nos Estados Unidos em setembro de 2018 e agora em novembro ela chega aqui em terras tupiniquins. O escritor dela é o amado e odiado Tom King, inclusive muito mais odiado depois dessa minissérie. E como desenhista principal nós temos o Clayman, e em alguns momentos nós temos também a interferência do... o auxílio do Mitch Gerads, que já tinha trabalhado com Tom King em diversas coisas, mas principalmente no Senhor Milagre. Aqui nós temos uma premissa bem simples, que é a seguinte: quando um herói ou qualquer super ser do universo da DC Comics atinge ali o seu limite emocional e psicológico, ele é levado até um determinado lugar chamado de santuário, para que ele possa sofrer ali uma reabilitação e tratar desse estresse pós-traumático. Então nós temos aqui como principal ambientação da história esse lugar, né, chamado de santuário, só que no começo da trama nós vemos que acontece uma espécie de massacre ali e todos os heróis e super seres que estavam internados no santuário são mortos, com exceção de 2 personagens, né, que são a Arlequina e o Gladiador Dourado, que passam a ser os únicos sobreviventes do massacre e, ao mesmo tempo, os principais suspeitos de terem cometido esse assassinato. Essa revista ela tem mais pontos negativos do que positivos, na minha percepção, inclusive é por isso que eu não estou com ela aqui em mãos, porque eu não comprarei as edições brasileiras. Mas vamos primeiro falar dos pontos positivos, para depois eu entrar de fato no que eu não gostei nela, que são muitas coisas, mas enfim. Os pontos positivos são que esse massacre inicial que acontece, ele gera uma trama interessante de mistério, pelo menos aqui no início, e os nossos 2 principais suspeitos, que são a Arlequina e o Gladiador Dourado, eles têm memórias muito vívidas do outro cometendo essa atrocidade que foi feita ali no santuário. Então, o Gladiador Dourado tem certeza que foi a Arlequina e a Arlequina tem certeza que foi o Gladiador Dourado. Então, essa memória que eles têm nos deixa tão perdidos quanto eles para saber o que está acontecendo, e isso cria um mistério muito legal aqui no começo da revista. Outro ponto positivo é a própria ideia do santuário, porque é de se imaginar como que um super ser enfrenta esses problemas que eles têm diariamente. Então eles veem coisas horrorosas, às vezes eles precisam fazer escolhas, e como eles lidam com isso. Então a ideia do santuário em si eu achei muito interessante, e também a forma como o santuário é explorado é uma das outras coisas que eu gostei na revista, porque nós temos diversos relatos de diversos super seres da DC aqui durante a trama, e nós vamos vendo aqui quais são os problemas que eles precisam enfrentar. Isso aqui demonstra como o Tom King ele tem controle da cronologia do universo da DC Comics, tanto antes do Renascimento quanto depois, tanto pós-crise quanto pré-crise. Ele sabe muita coisa e ele vai colocando todos esses detalhes aqui nesses depoimentos que nós temos desses super seres no santuário. Isso aqui enriquece demais a trama e enriquece aqui essa ideia do santuário em si. E para finalizar, os pontos positivos, que não foram tantos assim, nós temos os desenhos do Clayman, que são, assim, para mim são incríveis. Tem gente que acha os desenhos dele muito estáticos, mas eu acho que ele desenha, assim, os personagens anatomicamente perfeitos. E os cenários dele são extremamente detalhados. Tem um campo de flores, inclusive, em determinada página, que o Tom King outro dia postou no Twitter falando que o Clayman tinha desenhado flor por flor dali, que ele não tinha só copiado e colado, né, por algum recurso tecnológico. Ele realmente desenhou cada uma daquelas flores. Então a gente vê aqui que o cara tem bastante esmero para produzir aqui as suas páginas. Mas como eu disse, nem tudo são flores, nem tudo é igual esse campo que o Clayman desenhou, cheio de flores bonitas. E nós temos aqui diversos problemas
que me fizeram a desgostar muito, muito mesmo dessa minissérie que tinha tanto potencial. O primeiro ponto negativo é o próprio tamanho da minissérie. Primeiro ela teria 7 edições, depois ela foi passada para 9 edições e, sem brincadeira, eu acho que tudo aqui poderia ser contado em umas 4 edições no máximo. Se você pegar as edições do meio, mais ou menos ali do 3 até a edição 7, tudo é inchado demais. Aquilo tudo ali foi a maior enrolação do Tom King, sendo que os pontos principais da trama estão ali na primeira e segunda edição e depois um pouquinho aqui no meio, alguma coisa, e depois nós vemos o desfecho, né, na 8 e na 9. Mas todo o meio aqui, embora tenha aquela questão legal dos depoimentos do santuário, é tudo muito enrolado e você vê que assim que não serve para quase nada. O que nos leva então ao segundo problema, que é a falta de foco. Nós vemos diversos acontecimentos no começo da HQ que eles poderiam ser extremamente grandiosos, mas eles não levam a nada. É como se o Tom King tivesse se programado para fazer algo que ia chacoalhar ali os alicerces do universo da DC Comics, mas ele mudou de ideia no meio do caminho, ou alguém mudou a ideia dele, né, no meio do caminho. Então parece que nós não temos um foco aqui, isso faz com que muitas coisas que são levantadas no início da HQ não sejam respondidas ao final dela, e muita coisa fica jogada sem ter o menor impacto em nada. E é por causa dessa falta de foco que nós temos o terceiro principal problema da revista, que é o desfecho extremamente apressado e que parece um deus ex machina. Como o Tom King ele perde muito tempo enrolando a trama no meio, ele tem que dar um desfecho rápido ali na edição 8, e essa edição número 8 é basicamente o personagem que cometeu esse massacre confessando tudo o que foi feito na revista. Então, ao invés de nós vermos isso aos poucos ali durante todas essas edições, nós somos enrolados pela maioria das edições e no final tudo isso tem que ser contado de forma extremamente rápida. Então isso faz com que o final seja muito apressado e fique com essa cara de mirabolante demais e que não torna nada verossímil, nada crível. E é justamente esse desfecho que leva ao pior erro de todos da revista, que assim, Tom King ele cagou na nossa cabeça. Assim, eu não vou dar spoilers aqui, então eu não vou contar exatamente o que ele fez. Então, se você quiser saber o que ele fez, você vai ter que ler, infelizmente. Mas ele pega um personagem que é o símbolo de honra do universo da DC Comics e ele simplesmente destrói esse personagem, transformando ele num assassino frio e burro. Eu nunca vi uma linha de pensamento tão burra nas histórias em quadrinho que eu já li. E além disso, ele ainda consegue estragar uma coisa que parecia ser extremamente importante lá no começo do Renascimento. Então, além dele enfraquecer esse próprio personagem, ele ainda enfraquece tudo aquilo que o Geoff Johns fez no começo dessa nova fase da DC Comics. Então, eu realmente não sei o que o Tom King tinha na cabeça aqui quando ele escreveu Heróis em Crise. E vale a pena ler? Talvez valha, talvez não valha. Você vai ter que tirar suas próprias conclusões. Mas, provavelmente, você vai passar raiva igual eu passei. Bom, de qualquer forma, esses foram meus comentários sobre Heróis em Crise. Se você leu a primeira edição que saiu aqui no Brasil, ou se você já leu a minissérie inteira acompanhando o lançamento lá nos Estados Unidos, deixe seu comentário ali embaixo. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar seu joinha ali embaixo também, antes de fechar aqui o seu navegador, ou sei lá, por onde você está vendo isso aqui. Se você não é inscrito, se você não é inscrita no canal, também inscreva-se ali embaixo para não perder nenhum dos vídeos que eu posto aqui, embora não sejam vídeos tão relevantes assim. E se você quiser fazer suas compras na Amazon, não esqueça de usar os links aqui do Soco Foguete, porque assim você ajuda muito o canal a crescer. Esse aqui foi um videozinho rápido, só para comentar o porquê eu acho que você não deve gastar seu dinheiro com Heróis em Crise, e eu acho que é isso. Esse aqui foi mais um Soco Foguete Pocket, eu vou ficando por aqui e até a próxima.